Olá, amigos, amigas, fãs do rádio. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma série, é um projeto, na verdade. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Eles e elas, obviamente, vozes das mais bonitas que nós convocamos para contar um pouco da sua história e, consequentemente, virando página por página, a gente começa a entender por que o Brasil, nesse rádio centenário, foi tão rico. E eu digo foi porque a história começou lá atrás. Então, hoje, o meu prazer, mais do que renovado, é por trazer uma pessoa de voz linda, uma classe que pouca gente tem na voz. Pessoalmente, a gente não vai discutir, obviamente também o é, mas algo assim que é gostoso, é prazeroso de ver. Aí a gente entende por que é importante relembrar do bom rádio, do rádio que tinha o poder da imaginação, etc, etc. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu vou lembrar que neste nome, no canal do YouTube, você encontra toda a série Vozes do Brasil. É só clicar lá, escolher o seu nome preferido, o seu artista, e você já pode ver a nossa conversa com ele. Vem para cá, com muito prazer, eu chamo Mário Lima. Como vai, Mário? Muito bem, muito obrigado por essa introdução bonita que você fez. É um prazer estar com você e relembrar os bons e velhos tempos que não voltam mais. Pois é. Mas o bom é isso, a gente vai deixar gravado, a gente vai deixar documentado aquilo que foi muito bom. Porque nós passamos por fases, né? Eu que sou um pouquinho mais novo que você, passei pouquinho só. Passei por várias fases de gostar do rádio e de sentir que o rádio trazia umas sensações incríveis. Eu vou contar uma daqui a pouquinho, que você não vai acreditar, mas é verdade, eu não vou deixar de contar. Tem um pouco a ver com uma das emissoras que você trabalhou, mas é uma história assim muito incrível, né? Por que é que o rádio mexe com o interior da pessoa? A gente sabe que o rádio é companheiro, a gente sabe que o rádio é aquele amigão, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente precisa de uma voz amiga, a gente liga o rádio. Até o fato de uma pessoa ser solitária ou ser um pouco ansiosa demais, quando liga o rádio, parece que tudo muda. E aí ela discute com o rádio, ela conversa com o locutor, ela xinga quando acha que alguma coisa não está boa, e assim vai. Mas nós não estamos aqui para falar da minha história, estamos aqui para falar da história de Mário Lima. Este santista, pelo menos, de paixão futebolística, não é muito, não precisa saber muito, tem até uma luz lá no fundo voltada para o símbolo do nosso querido Santos Futebol Clube, time muito querido, independente, todo mundo tem um pouco de amor pelo Santos, independente de ter nascido no litoral, não. Onde nasceu Mário Lima e como foi o começo da vida desse homem que marcou a locução no Brasil? Nasci lá, na Vila Belmiro. Está explicado. Eu nasci em Santos, mas não foi na Vila Belmiro. Nasci lá em 1940, tive uma infância maravilhosa, meus pais eram pessoas lindas, meus irmãos. Sou de uma família grande de 7 filhos e eu sou o mais velho. E foi eram anos dourados aqueles, realmente. Eu tive uma infância maravilhosa. Você, no começo, chegou a demonstrar alguma coisa? Talvez tivesse alguém em casa que impulsionasse ou que ajudasse. São tantos irmãos, pode ser que sim. Pode ser que alguém da família, um ancestral, pai, tio, etc., induzisse para o rádio. Porque o rádio não é, principalmente nos anos em que você está citando, não é aquela profissão que todo mundo vai procurar, não é aquela profissão que o pai e a mãe querem que o filho siga, a menos que tenha alguém na linha das artes na família. Como é que você se descobriu locutor? Na realidade, como ouvinte. Eu ouvia muito rádio, porque eu passei a minha infância em Santos, e depois eu me mudei por questões dos negócios do meu pai para alguns outros lugares.
E, na realidade, o meu começo no rádio foi no interior de São Paulo, a terra do meu pai, Mogi-mirim, uma cidade que fica a 60 quilômetros de Campinas, a caminho de Poços de Caldas, por ali. E foi lá que eu comecei no rádio. Mas minha mãe ouvia muito rádio, minha mãe ouvia novelas de rádio. Naquela época, o rádio tinha, por exemplo, a Rádio Record tinha o Grande Teatro Manuel Durães, que passava uma peça de teatro inteira, uma no sábado e uma no domingo. E era uma das coisas que a minha mãe ouvia. E o rádio, eu sou pré-televisão. O rádio tinha um peso muito maior do que tem hoje. Aliás, hoje é meio esquecidinho, né, o rádio. Então, eu fui um ouvinte, ouvia muito rádio, e depois que eu saí de Santos, porque em Santos não entravam as rádios do Rio, aqui em São Paulo também não, e aí eu comecei a ouvir muito a Rádio Nacional, e basicamente uma rádio que me interessava muito, e que coincidentemente tinha o jeitão da Rádio Eldorado, era a Rádio Jornal do Brasil. E eu gostava demais de ouvir aquele jeitão clássico. A Rádio Jornal do Brasil era como a Eldorado. A Eldorado era como o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil é mais antigo. Então eu fui um ouvinte de rádio. E foi em Mogi-mirim que eu comecei a brincar de locutor. Porque a cidade era pequena, o filho do dono da rádio era meu amigo, e como eu era um ouvinte de rádio, um dia eu cometi a indelicadeza de dizer para ele que os locutores dele, da rádio do pai dele, eram muito ruins. Ele veio... Isso coisa, eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. E ele, ferido nos brios, falou, então se você acha que é ruim, vai lá e faz melhor. Eu fui, e não sei se eu fiz melhor, mas ele me contratou para ser locutor com 17 anos. O que atraiu você, Mário, nesse tipo de emissora? Porque aí você já está falando de um modelo, né? A seleção musical, a locução, que além de sóbria, era muito bem colocada, era pausada, era uma conversa de gente grande. O que atraía você nisso? Eu acho que era um pouco de tudo, né? A qualidade musical das rádios que eu ouvia, a minha referência era o Jornal do Brasil, era muito boa. Então, eu sempre tive um gosto... por exemplo, abracei a bossa nova nos primeiros acordes do João Gilberto, nos anos 60. Digamos que aí tem um pouco de classe e um pouco também de gosto, de fino gosto, não há dúvida nenhuma. Meu pai era muito musical, meu pai tinha um gosto eclético. Ele gostava de música lírica, dos tenores italianos, e gostava de música caipira, música de viola, que não tem nada a ver com o sertanejo de hoje, diga-se de passagem. Sim. Era uma outra coisa. Então, eu diria que ela é tão clássica quanto a música clássica, mas isso em termos de raiz, né? Não em termos comerciais, muito menos de venda de disco e etc. Então foi aí. Aí depois, em 1957, eu voltei para Santos, porque eu, como a maioria das pessoas da minha época, estudava em escola pública, que era a melhor escola que havia, uma maravilha a escola. E eu estava no terceiro colegial e estava vendo que eu ia tomar bomba lá, eu voltei para Santos e fiz o segundo semestre lá em Santos. E para continuar na minha cachaça, entre aspas, de rádio, eu arrumei um emprego na Rádio Atlântica de Santos. E eu fiz lá um semestre, depois eu voltei para Mogi-mirim, terminei o colegial e vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 1960. E antes de me mudar definitivamente para cá,
Aí eu já vou contar um pouco da minha carreira e da minha relação com a Eldorado. É a hora agora? A hora que você quiser. Eu quero mais. A sequência é legal. Hoje a gente fala em linha do tempo e tal, mas eu acho legal porque muita gente que não conhece a sua história lá de trás, pregressa, fica imaginando, puxa, então era essa voz que eu ouvia em tal emissora, ou era essa voz que estava me agradando na rádio tal, como você citou, Atlântica. Então, pode seguir à vontade e me permita, quando eu cismar de dar um pitaco ou fazer uma pergunta, eu vou interromper. E aí, como eu vinha para São Paulo, eu decidi mudar para São Paulo, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer de trabalho, né? Eu iria estudar e queria trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu vim para São Paulo para sondar como é que eu ia fazer. E um dos meus tios, irmão do meu pai, era o homem, ele era o homem da Light, São Paulo Light, a empresa de eletricidade de São Paulo, que fazia a interface da Light, que era uma multinacional canadense, com a mídia, rádio e televisão. José Roberto Moraes de Lima era o meu tio. E eu falei com ele, tio Beco, eu que gostaria de vir aproveitar e ver se eu conseguia alguma coisa na rádio, e eu queria a Rádio Eldorado, porque foi na época que eu mudei para Santos, esse semestre que eu passei em Santos, que eu passei a ouvir a Rádio Eldorado e me apaixonei por ela. Aliás, a Rádio Eldorado tinha muito mais audiência em Santos do que em São Paulo, porque os transmissores ficavam lá no alto da serra e o sinal em Santos era melhor que o de São Paulo. E eu passei a ouvir a Rádio Eldorado loucamente, o tempo todo. E aí o meu tio me levou lá, o diretor artístico era o Carlos Vergueiro, que era um homem de teatro, um quatrocentão, eleganteca, era uma loucura aquilo lá. Era a coisa mais quatrocentona que você pode imaginar. Eu trabalhei com ele, eu me lembro bem, eu trabalhei com ele. Você trabalhou com ele? Eu tive essa sorte. Eu tenho alguns momentos da minha vida que, quando eu paro para olhar, às vezes lendo o currículo e tal, eu falo, mas como eu fui um cara de sorte? Porque eu tive por perto pessoas que me puderam ensinar ou dar toques, às vezes muito simples, mas quem eram essas pessoas? Como eram fortes? Daqui a pouco eu vou citar mais algumas coisas a respeito, mas está interessante, eu quero que você continue. Por favor. Aí eu cheguei lá com o meu tio, me acompanhou. A Rádio Eldorado também era uma classe, uma coisa assim incrível. E aí me apresentou ao Carlos Vergueiro e falou, tá bom, então vamos gravar um teste com você. Ligou lá para a técnica, quem veio me buscar e quem fez a gravação foi o Luiz Botelho, que foi um homem de propaganda. Ele foi dono de uma produtora que chamava Pauta, mas isso mais tarde. Bastante famosa. Ele era o diretor, ele era o segundo técnico da área técnica da Eldorado. Eu subi para o estúdio, gravei o teste. O meu teste eram páginas de programas que a Rádio Eldorado levava ao ar. Era o script dos programas. Porque até os scripts eram escritos, a não ser aqueles programas que eram Vamos Ouvir, Acabamos de Ouvir, intercalado com a publicidade. E aí eu gravei, e nesses scripts, como não podia deixar de ser, porque a Rádio Eldorado tinha uma programação de música erudita muito forte, havia nomes em inglês, francês, italiano, alemão, e você tinha que ler aquilo lá. E eu sempre fui bom de idiomas. Eu acho que é um ouvido musical que eu tenho. E eu gravei a coisa, o Luiz Botelho tinha um sofisticado sistema para a época, que na sala do Carlos Vergueiro tinha um alto-falante, uma caixa de som, para onde o Luiz Botelho mandou o meu teste.
Quando eu desci, o Vergueiro já tinha ouvido o meu teste. Falou, você está aprovado. E, por sorte, a Rádio Eldorado tinha 6 locutores. E, como tudo na Rádio Eldorado, parecia ser um clube exclusivo, paulistano, ou Harmonia, que é ainda mais sofisticado. E só entrava um novo locutor quando saísse um outro. E quem estava saindo era o Jadir Calil, irmão do Calil Filho. Eu não sei porquê, resolveu sair, e eu cheguei na hora. Ele estava saindo, ele falou, olha, quando é que você pode começar? Eu falei, eu só tenho que voltar para Mojimirim, pegar minhas coisas e vir para São Paulo. E assim, no começo do mês de agosto de 1960, eu comecei a trabalhar na Rádio Eldorado. Vamos lembrar um pouquinho dos nomes de alguns colegas seus. Você falou do Jadir, eu não conheci o Calil Filho, mas outros nomes. Eu me lembro, por exemplo, vamos ver se eu estou certo ou não, coisas daquela época. Fajardo, que eu não conheci, Camaroto, que eu não conheci. Já é posterior. Sérgio Viotti. Sérgio Viotti fazia os programas sobre teatro. Tinha mais... Bom, Mário Lima, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu estou tentando me lembrar de nomes, porque como ninguém falava o nome no rádio, no ar... Na Eldorado, não. Na Eldorado, ninguém falava o nome. Era proibido, então isso é pior. Né? Como é que a gente fica sabendo quem é? E como as vozes eram mais ou menos parecidas, então a gente às vezes até se enganava ou confundia, mas de qualquer forma a gente sabia que cada um tinha lá o seu horário. O Piano ao Cair da Tarde, por exemplo, foi uma marca, acho que foi um dos programas mais populares dentro de uma emissora clássica como a Rádio Eldorado. Mas prossegue que eu estou começando a ficar aqui ansioso para contar uma pequena história que eu vou contar daqui a pouquinho. Pois é, os locutores lá eram o Luiz Sérgio Costa Machado, que abria a rádio. A rádio funcionava das 6 da manhã a 1 da madrugada. Saía do ar na madrugada. Era o Luiz Sérgio, Ivan Machado de Assis. Conheci. O Barroso, Fausto Eduardo, acho que... E eu. Éramos 6. Então foi assim que eu comecei na Rádio Eldorado. Como sempre, jogam você lá para o fim do horário, para o fim do dia, ou você conseguiu entrar? Né? Então não precisa nem... Não era nem isso, eu fazia as folgas. Também tem isso. E aí a folga, cada dia folgava um, o meu horário era... Mas como eu tinha toda a disponibilidade do mundo, eu entrei nessa numa boa. E aí, depois, na Rádio Eldorado, eu comecei também primeiro que eu gostava muito de música, eu comecei a escrever também os programas musicais. Depois, comecei a trabalhar na redação do Rádio Jornal. Depois, eu fui trabalhar na redação do Estadão. Depois começou o Jornal da Tarde com o Mino Carta, que foi uma revolução no jornalismo impresso. Foi para a redação do Jornal da Tarde. Tudo isso mantendo o meu emprego de locutor. Agora você me deixa a Rádio Eldorado, para quem não conheceu no original, para quem não sabe da história, pertencia ao grupo da família que era detentora também. A rádio era uma concessão governamental, mas a família tinha criado o Estado de São Paulo e, como bem disse o Mário Lima, em seguida a Mino Carta veio com uma revolução editorial que era o Jornal da Tarde. Agora, tinha um jornal de manhã da Eldorado, famosíssimo. Eu me lembro, inclusive, que em alguns momentos a locução dizia Pneus Pirelli, seguros como a mão do papai, e aí vinha lá, eu não tenho a menor condição vocal de imitar, mas é só para situar. Nesse tempo, eu tinha 9 anos de idade. Eu estou falando de 66. Não, 59. E esse programa era ouvido pelo dentista
que eu, por ter meu avô morando na rua Saturnino de Brito 335, no Marapé, em Santos, porque a minha casa estava... Por isso que eu estou falando, você está ligando coisas que estão vindo, estão brotando aqui. Também? A minha casa na Vila Clementino, na rua Doutor Diogo de Faria, estava em reforma. Meu pai, eu estava no segundo ano do primário. Aí meu pai me levou, juntamente com a minha mãe, para Santos. O me levou significa ajudou a carregar as tralhas, porque nem carro ele tinha. E aí eu fui morar lá com meu avô durante o período da reforma, que foi mais de 6 meses. E aí ouvia-se muito no gabinete dentário o jornal, na antessala, obviamente, o jornal. Eu não sei se era o jornal de 30 minutos, era o jornal... exatamente. Esse dobrado, essa marcha, me marcou profundamente de maneira negativa, porque ela me lembrava o dentista. Então, quando em outros momentos eu ouvia a Rádio Eldorado, eu falava, meu Deus, e agora? Dava aquela dor do motorzinho, aquelas coisas de moleque. Então, como a gente estava trocando a dentição, tinha que ir ao dentista, e por estar lá em Santos, eu fui num que me indicaram, que era o que meu avô usava, e era amigo dele e tal. Então, essa marca nunca saiu da minha cabeça. O Jornal do Eldorado, essa marcha abrindo o jornal, é sensacional. Era uma lembrança dolorida. Pois é, mas são marcas. O que eu quero extrair dessa pequena história é como é que o rádio pode ter essa condição de fazer você lembrar, 60 anos depois, 50 e tantos anos depois, de uma situação que foi marcante, mas foi o rádio que transmitiu isso. Não foi só por causa do consultório dentário, porque eu poderia me lembrar que dentista, em qualquer época da vida, tanto quanto o professor de matemática, eram coisas meio abomináveis, assim, para um jovenzinho de 8, 9 anos. Mas essa marca musical, para mim, foi muito importante. Mas vamos seguir com a história do nosso querido Mário Lima. Aí você, de folguista, passou a titular. Aí alguém saiu, não me lembro mais quem foi, e eu passei a ter um horário que era o fixo. Eu acho que foi o das 13 às 17. Eram 4 horas por dia. E aí eu comecei também, no tempo da Eldorado, um dia me convidaram para fazer um comercial. E eu fui no estúdio do Marçal, Humberto Marçal. Que voz maravilhosa, né? Humberto Marçal era uma referência, porque ele tanto fazia... Ele gravava muito comercial também, na época. Ele tanto fazia aquele coisa manchetada e tal, a liquidação, sei lá de quem, como fazia os textos mais poéticos da Varig, por exemplo. Sem dúvida. Era uma coisa. Eu me lembro a primeira vez que eu fui gravar um comercial da Que Bom, não me esqueço. E eu fui com o meu jeitão Eldorado. Inclusive, até a postura no estúdio era diferente. Os locutores chegavam, botavam a mão aqui e falavam assim. E eu cheguei lá, com a mão no bolso, sei lá como, e falava como eu falo, né? Como era o jeitão da Eldorado. E eu me lembro, o pessoal da agência de propaganda, e não raro, se fosse o caso de uma trilha também, o maestro ia acompanhar a gravação, e o cara da agência falou, mas esse cara está muito devagar, assim não dá. Aí o Marçal falou para ele, mas pera um pouquinho, você chamou o locutor da Rádio Eldorado, você quer que ele grave como? Esse é o jeito dele. Então, é esse aí. E aí eu fiz a locução do meu jeitão, que era o chamado estilo Eldorado, e foi aprovado. Foi o meu primeiro comercial. E eu gravei muito comercial. Tinha uma coisa curiosa, inclusive nós temos um amigo comum que gosta muito de você, o seu Salomão Esper, e ele, como teve estúdio de gravação durante muitos anos... A 13 de maio, ali. Isso, Publisol era o nome. E
às vezes a gente comenta de como era gravar comercial no passado, etc. E isso também me faz lembrar que a Rádio Eldorado, parece-me que por determinação superior, não permitia comerciais gravados. Ela não permitia nem jingle, aquele comercial que é cantado e pode ter um encerramento na voz do locutor, ou spot, que normalmente tem um fundo musical. E conta um pouco dessa época, desse momento, porque isso é história também, é importante. Um momento de... Essa situação de não poder gravar comercial e colocar na emissora, eventualmente a Eldorado exigia que viesse um texto pronto, que não era o igual, ou era parecido com aquele gravado que em outras emissoras, e vocês tinham que ler. Então, a minha indagação é essa. Todos os textos de agência eram feitos especialmente para o estilo Eldorado. Vocês ganhavam para fazer o chamado testemunhal hoje, ou aquilo fazia parte do trabalho de vocês? Não ganhava nada. Era, aliás, era a ética do Estadão, não era uma coisa séria, não tinha negócio de ganhar por fora de jeito nenhum, não. Era a agência de publicidade, certamente já produzia os textos para a Rádio Eldorado. Era aquele jeitão da coisa. E a única coisa gravada era a vinheta do jornal, porque, por sinal, era com a minha voz. Com notícias fornecidas pelos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, a Pirelli e seus revendedores informam. Mais ou menos assim. Era isso aí. Era isso. Essa lembrança é incrível, é exatamente. Para ver como eu já era seu fã antes de tudo, e infelizmente eu fazia uma conexão assim um pouquinho dolorosa, como você mesmo disse. E daí, qual é o horário, ou qual foi o horário que você ocupou que deu o maior prazer? Você chegou a fazer o Piano ao Cair da Tarde? Você fazia outros horários só? Eu fiz todos. Aí, quando eu ganhei um horário fixo, era esse das 13 às 17. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando ou na redação da rádio, ou na do Estadão, ou no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde também foi uma coisa maravilhosa. Logo quando o Jornal da Tarde começou, o Nino Carter começou o Jornal da Tarde, eu já estava com meu emprego fixo na Eldorado, como locutor, e como redator do Estadão. E aí eu migrei para o Jornal da Tarde, que era mais a minha praia, que era só garotada jovem. E eles me contrataram para fazer as chamadas de primeira página, até por causa da minha experiência de rádio, que era de fazer coisinhas curtas e tal. Então, as chamadas de primeira página era eu quem fazia. E depois eu fui fazer uma sessão do jornal que chamava Resumo, que também tinha um pouco a ver com a minha experiência de rádio, que eram o Jornal da Tarde eram grandes reportagens, grandes matérias. E o noticiário mais miúdo era na página 2 chamava Resumo, e eu era o editor dessa página. Mas sempre mantendo o meu trabalho de locutor na Eldorado. Para os nossos acompanhantes, vocês que estão acompanhando com muita atenção e gostam desta série Vozes do Brasil, para quem é mais jovem e não passou por essa experiência de ler o Jornal da Tarde, etc., aquelas chamadinhas curtas que o Mário acabou de citar são as mesmas linhas que você pode usar no Twitter. Né? O Jornal da Tarde era um precursor, era tudo muito rapidinho, que é para dar a ideia do que você quer. Daí você vai para a página indicada ou para a página em que está a reportagem completa e vai ver o resto. Curioso é que o Mário Lima é sempre visto como locutor, que ele ainda é, mas essa parte jornalística não foi muito divulgada ao longo do tempo. Você acha que nasceu jornalista e aproveitou
para fazer locução ainda que um pouco antes? Ou você acha que nasceu locutor e aí a oportunidade te levou a ser jornalista? Não sei se eu nasci, mas a cronologia foi primeiro locutor, né? E eu sempre fui muito curioso, né? Eu sou um autodidata. Eu aproveitava, por exemplo, as 4 horas que eu tinha que ficar confinado no estúdio, que tocava uma música, você intervinha para ler o comercial, para anunciar a próxima música, ou para, de hora em hora, fazer aquele jornal que era um jornal curto, noticiário curto, de 3 minutos, sempre na hora cheia. Então, eu aproveitei o meu tempo, graças a Deus, para ler. Li muito, 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 e foi ali que eu construí o meu intelecto, em termos de conhecimento, de cultura. Eu gosto muito. Eu sou um camarada estranho, de vez em quando eu sou capaz de declamar Camões para você. Opa! E assim, eu sou um autodidata em tudo. Por exemplo, eu falo fluentemente inglês. Depois que eu deixei a rádio, fui trabalhar numa multinacional americana, e o inglês passou a ser parte da minha vida. Eu nunca estudei inglês. E foi assim com o espanhol, eu me viro muito bem. Eu gosto muito de viajar, e já viajei bastante e pretendo continuar viajando. E quando eu estou na Itália, por exemplo, baixa lá um zio italiano e eu comincio a parlare. Musical, eu acho. Perdão, eu cortei você e acabei não ouvindo. É o ouvido, né? Acho que eu tenho bom ouvido. Sim. Eu acho que quem tem ouvido musical, e eu cito isso em algumas conversas que eu tenho com os amigos, porque meu pai tinha um grave tão lindo. Se eu tivesse metade do grave dele, eu já tinha sido locutor lá nos anos 60 ou 70 de alguma emissora, porque era um potencial. Às vezes, ele escorregava nos R's e nos S's, esses cortes que hoje são muito comuns a gente ouvir no rádio, mas o timbre e a pronúncia eram corretos, eram gostosos de ouvir. A minha mãe dizia que ele era muito desafinado e que ele me embalava para dormir cantando Eu Fui às Touradas de Madrid, e ela dizia que eu chorava mais do que dormia. Aí ela falou, talvez por causa da voz. E ela era afinadíssima. Então, mas é uma maldade embalar uma criança com touradas de Madrid. Pois é, aí eu não tenho como reclamar. O que ocorria é que, talvez porque fosse a fase do carnaval, sei lá eu por quê, mas essa música, minha mãe, nossa, ela falou que várias e várias vezes, para não ficar com aquele nana nenê que a Cuca vem pegar, ele escolheu um outro tema musical. Mas eu tenho ouvido musical e gosto de música e tal por causa da minha mãe, que era um ouvinte de rádio também, do mesmo jeito que você citou da sua. Você falou que era apaixonado pela bossa nova, que assim que nasceu a bossa nova, você já abraçou, falou, esse aqui é o meu time, além do Santos Futebol Clube. Você chegou a compor, a escrever, a fazer alguma coisa em termos musicais ou não? Não, o que eu conseguia fazer, que eu cheguei a fazer em termos musicais, foi casar com a Laíde Costa, que é uma cantora, é uma das musas da bossa nova. E com ela eu tenho 2 filhos, um que é jornalista como o papai e o outro que é músico como a mamãe. Que interessante, tá vendo? E olha, curioso, eu já gravei com a Laíde, eu tive o prazer, e hoje é até uma lembrança triste, de assistir a um show que foi feito pela Caixa Econômica ali na Praça da Sé, naquele teatro que tem lá, e a minha querida e saudosa amiga pessoal, Cláudia Teles, estava junto com a Laíde, fazendo um revival, né, da música brasileira, etc. Eram espetáculos que eram muito gostosos da gente acompanhar e valorizavam as belas vozes e tal.
Agora, eu me lembro que numa entrevista, a Laíde dizia que ela não gostava do rótulo de bossa nova. Ela dizia assim, olha, eu não sou da bossa nova, eu gosto da bossa nova, eu tenho ligações fortíssimas com pessoas com quem eu gravei, de discos que eu participei, etc, etc. Mas eu gosto da música boa. Eu me lembro dessa conversa, era isso aí mesmo, né? É. Eu também gosto de música boa. Sem rótulos. Aliás, exatamente. Meu pai era assim. Meu pai gostava de ópera, de cantores, os tenores italianos, Tito Schipa, Beniamino Gigli, esse pessoal, e gostava de moda de viola. A moda de viola de raiz, que aliás é linda. Ele nasceu onde? Meu pai? Em Mogi Mirim. Então tem um pouco a ver, por isso. Do interior. A família dele era de fazendeiro e tal. Ele era um homem ligado a essas coisas do campo. Quando a gente fala da música de raiz, a música verdadeiramente brasileira, música do campo, não é exatamente esses pop rocks aí que a gente ouve hoje. Era moda de viola, não era exatamente. E era puro, né? Até porque você conseguia, às vezes, fazer um trio ou um quarteto aí, viola, violão, um cavaquinho, seja lá o que fosse, com as cordas você fazia um instrumental de uma pequena orquestra. Muito legal. Falando em Rádio Eldorado, foi a única emissora em que você trabalhou a vida inteira ou você conseguiu ir para um outro lugar ou sair para outro, sem falar do lado comercial? Não. A Rádio Eldorado, a não ser meu breve estágio lá na Rádio Cultura de Mogi Mirim e depois na Rádio Atlântica de Santos, mas foram passagens. A primeira foi o meu aprendizado e a segunda foi um negócio de 4 meses que eu passei em Santos e depois foi só a Rádio Eldorado, não trabalhei em outra estação. Cheguei a fazer televisão. Qual delas? Qual emissora? TV Cultura? A TV Cultura e cheguei a fazer o Bom Dia São Paulo no comecinho, na Globo. Desse eu não me lembrava. Da TV Cultura, sim, me lembrei. Bom Dia São Paulo, no Bom Dia São Paulo eu já estava trabalhando numa multinacional, a Dupont, e não dava para conciliar. Conciliar. Agora, o Mário, em que gravou muitos, ainda grava muitos comerciais, o Mário que empresta a sua voz, como a gente costuma dizer, para vender produtos ou serviços, tem alguma coisa que ele gostaria de ter feito na vida, gostaria de ter trabalhado em, alguma coisa que você ainda acha que pode acontecer? Não, que pode acontecer agora, farei 81 anos em junho. Né? E não, agora eu sou um senhor aposentado que eventualmente faço uns freelas de locução. Só isso. Mas o meu grande sonho era ser piloto de avião. Eu cheguei a prestar exame para a Escola Preparatória de Cadetes da Força Aérea, porque eu tenho um primo que chama Mário Lima, também chama Mário Lima Passos. Hoje ele está com 90 e tantos anos, coronel da Força Aérea. Ele foi da Esquadrilha da Fumaça, imagine você. Meu sonho era voar ali, mas não deu certo. Só agora, uma curiosidade, ainda voltando um pouquinho para Eldorado, quando houve a alteração, quando a rádio deixou de ser aquela potência clássica, aquele modelo que era respeitadíssimo, inclusive, eu costumo dizer, inclusive, em algumas palestras que eu já fiz, que uma emissora de rádio, para ter Diamantes Antuérpia como patrocinador, não é qualquer emissora. É algo inimaginável, né, hoje. Mas, independente, podia ser amizade, podia ser alguma coisa próxima, mas ninguém iria gastar uma verba publicitária se não tivesse retorno.
E eles sabiam que na pirâmide invertida, na pirâmide social, como a gente cita sempre, a Rádio Eldorado estava no pico. Era uma audiência qualificada, não muito volumosa, mas ela chegava no lugar certo. E era isso que interessava ao nosso patrocinador, ou aquele que gostaria de gastar um pouquinho da sua verba para anunciar a Rádio Eldorado. Quando foi que parou aquilo? Deixa eu continuar, aproveitar a sua deixa aí. Uma vez eu me lembro que eu estava no ar e o Carlos Vergueiro foi lá no estúdio, estava mostrando a rádio para uma pessoa que ele estava acompanhando, que era um publicitário, e naquele dia o publicitário estava lá para comprar um espaço para vender os comerciais da Hearst, a empresa, a farmacêutica Hearst. Sim, difícil de falar. E aí o cara, o publicitário estava indo, será que vai dar certo? Os caras vão falar certo? Aí eu vi que ele falou, Mário Lima, lê essa palavra aqui, eu li, o cara falou, tá bom. Aí convenceu, né? Ilustra bem o que você quer dizer, né? E uma outra coisa muito engraçada também é que uma vez algum dos netos dos Mesquitas foi lá com, acho que era um grupo de jovens mocinhas, provavelmente do Colégio des Oiseaux, que tinha ido visitar a Rádio Eldorado, e só foi, ninguém não recebia visita lá. Como ela era mesquita, ela era dona da rádio, né? E aí uma das meninas me vendo lá falou assim, engraçado, eu imaginei que as pessoas que falassem aqui fossem os senhores velhos e carecas. E na época eu tinha 20 e poucos anos. A imaginação do ouvinte, né? Agora, aproveitando para lembrar também que a Rádio Eldorado ficava no prédio em que o Estado de São Paulo funcionava, inclusive com suas rotativas e tudo mais, que era na Major Quedinho, acho que 32, não me lembro se era esse o número, mas era aquela rua, naquela confluência da São Luís com a Augusta, ali pertinho, não é isso? Augusta, São Luís Augusta, São Luís, aquilo ali, e Consolação. Isso, Até porque do outro lado da rua, se eu não me engano, no número 655, ou coisa que... Não, 155, tinha uma rádio chamada Rádio América, um casarão velho, aberto. Eu ganhei muito disco, fui buscar muito disco lá. Salomão trabalhava lá. Oi? Salomão Esper trabalhava. Sim, foi diretor lá. E nessa época, o Lorival Pacheco apresentava um programa chamado Responda Se Puder. Ele fazia o Primeira Hora na Rádio Bandeirantes e à tarde ele fazia o Responda Se Puder, à 1h da tarde. E aí também é uma outra historinha de mera curiosidade. Eu tinha na cabeça, você falou do Humberto Marçal, ele apresentava o Show das 10 da Bandeirantes. E no Show das 10 tinha 2 momentos em que o ouvinte participava. Então, acredito eu que ele ligasse ali para a telefonista-chefe, a dona Odete, e perguntava assim, qual é o telefone livre? E ela dizia o final. Os telefones da Bandeirantes, que eu saiba, o que eu me lembro da época, eram 366361, 366362 e 366363. Como tinha aquele negócio do patch cord, que é um fiozinho que você espeta num canal e no outro, então, para colocar no ar, né, antes de existir o sistema híbrido e tal, você colocava ali o patch e naquele número o ouvinte ia discar. E eu, como não era bobo nem nada, eu já tinha discado, disco, hein? Não era tecla, não. 3663, meia, e ficava esperando. Quando ele falava o final, 63, 61, 62, 63, eu já soltava o último número. Então, eu sempre ganhava um prêmio. Ou pelo menos chegava antes. Até que um dia telefonaram para minha casa. A minha mãe falou assim, tem um moço aqui chamado Humberto que quer falar com você. Eu falei, Humberto? O único Humberto que eu conheço é o Humberto Marçal. Ela falou, vem aqui. E eu fui lá com o telefone preto de baquelite,
peguei lá o telefone e ele falou, olha, aqui é o Marçal da Bandeirantes, tudo bem? Ô, seu Marçal, tudo bem? Falei, posso pedir um favor para você? Fica 15 dias sem participar, porque você liga todo dia, você ganha todos os prêmios, os ouvintes ficam reclamando que parece armação, parece combinação. Ah, tá bom. Fiquei muito chateado, fiquei muito chateado, mas não me dei por vencido. A segunda... Oi? E honrado de ter recebido uma chamada. Nossa. A segunda sessão de participação do ouvinte era a Cinderela, a Hora da Cinderela. E aí só a mulher podia participar. Eu não tive dúvida. Tirei o sobrenome da minha mãe, que é igual ao meu, ela ficou sendo Carolina Curti, e aí eu fazia a mesma coisa para ela participar, só que de maneira mais pausada. Então, essas coisas vão vindo à cabeça da gente exatamente porque é a marca que o rádio impulsiona, imprime na gente. Eu não sei dizer, se eu não tivesse... todo mundo na minha família achava que eu ia, porque falo demais, que eu podia ser um bom advogado. Não é o volume, né, de falar que transforma você num bom causídico, mas eu fui fazer direito e me apaixonei por comunicação e acho que escolhi a hora certa no momento em que eu tinha que definir minha vida e tudo mais. Mário, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Nós ainda temos mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida, não digo particular, mas a vida não radiofônica. O que mais você fez em paralelo? Já descobrimos, eu não sabia, que você foi também um bom jornalista. Não sabia pelo fato de não ter acompanhado no Estadão, não ter ligado as coisas no Estadão ou no JT. O que mais você fez ao longo do tempo, além de ler, além de passear, de viajar e outras coisas mais, como profissão? Bom, quando eu saí da Eldorado, eu fiquei... Na realidade, eu saí já do Estúdio Eldorado, que o Estúdio Eldorado foi um projeto meu. O Julinho Mesquita, que era um dos herdeiros lá da família, ele era um jovem, bem mais jovem do que eu, e uma vez ele estava conversando lá, ele começou a ir lá, passear lá na Eldorado, quando ele era adolescente, e ele falou, olha, eu estou querendo fazer estava imaginando comprar uma rádio, o que você acha? Eu falei, você ficou louco. Como é que você vai fazer? Você vai comprar uma rádio? Você está carimbado, se chama Júlio César Ferreira de Mesquita. Você é o próximo Júlio de Mesquita do Estadão. Entende? Você está carimbado, é que nem o Príncipe Philip. Que morreu hoje. O Príncipe Charles. Não tem jeito, ele vai ser rei. Pô. Não vai ter outro posto. O Charles vai ser rei. E eu tenho uma ideia melhor. Qual é? Faça um estúdio de gravação. Nessa época eu já gravava bastante. E a Rádio Eldorado tinha um auditório maravilhoso e um puta estúdio que não fazia, onde não se fazia nada. O auditório da Rádio Eldorado serviu para 3 edições do plano do concurso de piano Eldorado, que era uma coisa, como todas as coisas que o Estadão faz, maravilhosa. Lá, o primeiro vencedor do concurso de piano Eldorado foi o João Carlos Martins, que se tornou o maior intérprete de Bach. O segundo foi o Caio César Pagano, que também virou um concertista internacional. E o terceiro foi o Adilson Godoy, que é pianista do Zimbo Trio. Entendeu? Então foi assim. Incrível, hein? Eu falei para eles, você não tem que fazer querer fazer um estúdio de propaganda. Faça aí um estúdio. Aí ele ficou entusiasmado e falou com o tio dele, Juca, lá. Enfim, e aí surgiu o Estúdio Eldorado, que foi um estúdio de gravação, de publicidade, do qual eu fui diretor. Aí eu deixei todos os outros meus trabalhos e fui ser diretor do Estúdio Eldorado. E aí não deu certo, eu como executivo
eu não tinha nenhuma experiência como executivo. Um ano depois eu saí do Estúdio Eldorado e fiquei um pouco lá com o Luiz Botelho, que era na mesma rua, na Major Quedinho, ali tinha a Pauta Gravações, e logo depois eu recebi um convite para ir trabalhar numa multinacional, fazendo a assessoria de imprensa. E aí a minha vida mudou completamente de direção. Eu fui trabalhar na Dupont, foi só atravessar a rua, ele ficava na Consolação, ali em frente à biblioteca. Do outro lado era o Estadão, a Rádio Eldorado e a Pauta do Luiz Botelho. Eu atravessei e fui ser assessor, fazer assessoria de imprensa para a Dupont do Brasil. Depois de lá, eu fiquei 5 anos lá, depois um headhunter me caçou, eu fui fazer a mesma coisa na Scania, e foi muito interessante, extremamente desafiador, porque o meu desafio diário, cotidiano, era um camarada fantástico, se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e usava a Scania como laboratório das suas greves. Era muito mais fácil para a Scania, que tinha 3 mil funcionários, do que a Volkswagen, que tinha 30 mil. Então, foram anos muito desafiadores para mim, e eu gostei muito. Depois eu saí de lá e fui para a VASP, que na época ainda era do governo do Estado de São Paulo. O maior acionista era o governo do Estado de São Paulo. Fiquei lá 4 anos, que era o mandato da diretoria, fui para a diretoria da VASP, cujo presidente e alguns dos outros diretores eram professores da Fundação Getúlio Vargas, e foi a época de ouro da VASP, quando a VASP começou a voar internacional e tal, era o governo Montoro. Quando acabou o governo Montoro, toda a diretoria saímos da rádio e fomos tocar a vida de outra coisa, e a VASP foi vendida. Depois que eu saí da VASP, eu resolvi tocar uma assessoria de imprensa minha e continuar gravando, e nunca mais tive um trabalho fixo. Foi fazendo essas coisas. É isso. Hoje, você, analisando um pouco esse rádio que já tem imagem, antigamente era uma brincadeira, dizendo, a pena que o rádio não tem imagem. E hoje ele, em alguns setores, ele é utilizado com imagem. Há algum tempo, alguns empresários resolveram colocar uma câmera lá em cima, numa quina do estúdio, para bisbilhotar, e não era outra coisa, como é que as pessoas faziam rádio. Acho que isso até depois contra, porque o ouvinte de rádio não tem ideia de como é um estúdio. Então, vem um, levanta o fone, cochicha aqui, vem outro, põe o papel lá embaixo. Dá a impressão de uma bagunça danada, mas é uma bagunça organizada que faz com que a gente consiga transmitir e fazer bonito. Hoje o rádio já tem câmera, o rádio já tem corte de direção de TV, ele coloca letreiro, etc., mais ou menos parecido com isso que a gente está fazendo aqui. Como é que você vê esse rádio hoje que não é mais o rádio da imaginação? Eu devo confessar para você, entre constrangido e envergonhado, que eu não ouço rádio há muitos anos. Não ouço rádio. Então, não sei como é que está o rádio hoje. Meu problema é o seguinte, eu tenho um gosto musical muito peculiar, que não é o que se ouve nas rádios de hoje em dia, nem se assiste na televisão. Então, não dá para uma pessoa que tem... Eu sou um pouco exigente nisso aí, eu não tenho o que ouvir, não ouço rádio. Não tenho a menor ideia de como está o rádio hoje. Agora, você está dando uma dica, senhores empresários, os senhores que ficam procurando copiar a rádio A, B ou C, ou se querem uma concessão de rádio para ganhar dinheiro, mas a primeira coisa que fazem é afiliar essa rádio a uma grande rede para não ter que pagar funcionários, etc., etc. Está aí uma chance, né? O Mário vai dizer daqui um pouquinho, e é uma consultoria que eu tenho certeza que ele vai fazer de maneira gratuita, já que ele foi consultor em outros trabalhos. O que é que falta no rádio de hoje?
porque o Mário não é a única pessoa que tem bom gosto musical, não é a única pessoa que se diz exigente em termos de música, que não aceita qualquer coisa, né? Vamos generalizar para baixo. O que é que seria interessante? Que modelo de rádio você acha que ainda daria certo hoje, comercialmente falando, que tem que ter o lado comercial para seu sustento? E que estilo de música você acha? No padrão que foi a Eldorado, ou a Gazeta, em determinada época, que foi chamada de uma emissora de elite, me lembro até do comercial do Itá Ferraz, do Lustres Bobadilha, se eu não me engano isso. Ideias luminosas. Tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Exatamente. Ideias luminosas. Lustres Bobadilha. Exatamente. Bem paulistana, né? E olha, se você quer saber, eu era um cara tão maluco por música, eu devo ser um sonoplasta, ou ter um sonoplasta frustrado aqui dentro, porque é incrível. Eu pedi para o meu pai comprar a música que tocava na Rádio Gazeta. Meu pai falou, não sei disso, como é que é? E eu fui com ele. E aí nós descobrimos que George Mellacrino and Orchestra havia gravado Starlight Roof Waltz, e que esse era o prefixo utilizado, ou o fundo musical. E eu fiz meu pai comprar esse disco, também comprou Rapsódia Sueca no mesmo dia, eram 78 rotações, e até que um dia eu desci a escada de madeira lá da rua Diogo de Faria, na Vila Clementino, e fui mostrar para um amigo do meu pai que eu tinha conseguido o disco, só que eu caí no meio da escada, eu arrebentei o disco inteiro, e por muitos anos eu mantive o disco colado, sem poder tocar, só para dizer que eu tinha o disco que tocava na... Essa coisa da trilha sonora, da música escolhida para embalar a voz e tal, era uma coisa muito importante na minha vida, mas eu não sabia por quê, era muito novo para entender essas coisas. Mas é isso. Que rádio... Então, a sua informação final, Mário. O que você faria se você tivesse uma rádio para fazer do seu gosto? Fazia Rádio Eldorado. Faria Rádio Eldorado. Uma rádio sóbria, com música de muito boa qualidade. Fazia Rádio Eldorado. De vez em quando, a Rádio Eldorado tinha um concerto ao meio-dia, um concerto às 8 da noite. Eu faria a Rádio Eldorado. Não sei se teria público, mas eu acho que sim. Eu também acho que sim, porque não significa que as pessoas não possam ter bom gosto, a despeito de serem jovens, né? Elas precisam reconhecer, elas precisam ter um pouco de cultura musical para saber o que existe e passar a selecionar. Se ela não sabe que existe, ela não tem como colocar ali na cestinha para escolher. Mas eu já me perguntei também por que é que não se faz uma rádio. Eu sei que a Rádio Cultura tem uma programação clássica, a Rádio Cultura faz alguma coisa nesse sentido também, de ter um horário específico para música instrumental, eventualmente ela apresenta música lírica, música cantada, ópera e tudo mais. Mas é só, né? E ela tá viva. Então, talvez fosse interessante que algum empresário que fica procurando um canal para fazer algo diferente, que ouça Mário Lima e o convide, inclusive, para ser o primeiro diretor, pelo menos para ele dar o desenho da rádio. Tá bom, tá bom. Mário, foi bom demais conversar com você. Como tudo na vida, a gente tem a hora para encerrar. Então, eu adorei conversar com você, adorei relembrar coisas da minha infância e juventude, e principalmente de rever você depois de tanto tempo. Que bom. Como isso vai ficar num arquivo que a gente acessa? Vai para o YouTube, /Luiz Fernando Malhoca, e lá vai ficar a série toda em homenagem a esse querido rádio que, com 100 anos de vida, já tem muita história, já contou muita coisa boa para muita gente, já fez companhia muito agradável para muitas pessoas. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, Mário Lima.
e continuamos aqui valorizando e relembrando coisas boas de um tempo que a gente chama de anos de ouro, porque foi muito bom mesmo. Um tempo que, como diriam os antigos, que não volta mais. Exatamente. Até uma próxima oportunidade, Mário. Forte abraço. Muito obrigado. Gostei muito. Eu também. Esse foi Mário Lima, jornalista, apresentador de rádio, locutor de comerciais, etc., etc., que você conheceu um pouquinho melhor nesta série Vozes do Brasil. E toda semana você tem um episódio novo, uma nova história nesta nossa série do YouTube com Luiz Fernando Malhoca. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora e na semana que vem a gente tem mais um episódio, mais uma voz linda deste país. Um abraço, obrigado e até mais.